Bom dia. Depois de uma recessão no ano passado, com cortes salariais à função pública e o desemprego a subir em flecha, o ano que agora começou vai trazer ainda mais austeridade. Temas na agenda da Comissão Executiva de hoje, com a análise de António Gomes Mota, diretor da ISCTE Business School, Vítor Gonçalves, professor do ISEG, Alexandre Mota Pinto, advogado, e também Raul Marques, representante da Ordem dos Economistas. Agradeço a todos a vossa presença nesta Comissão Executiva. António, comece por si. Portugal não vai poder voltar aos mercados de emissão de dívida em 2013. A Troika vai mandar mais em Portugal? Não, a Troika provavelmente vai mandar o que já manda hoje, ou seja, nós vamos continuar a viver em 2013 ao abrigo deste acordo estabelecido com a Troika e, portanto, esse acordo vai, obviamente, ser o guião fundamental daquilo que o Governo vai fazer durante 2012. O que eu penso que, eventualmente, poderá haver é, por um lado, sobretudo se houver algum desanuviamento da situação na Europa, alguma possibilidade de pequena renegociação de alguns ajustamentos a esse mesmo programa, um bocadinho de acordo com o balanço que vai sendo feito, não só do grau de cumprimento do acordo, mas sobretudo dos resultados do mesmo, mas naturalmente que o guião com que o Governo vai ter que lidar durante o ano inteiro vai ser seguramente o acordo que estabeleceu com a Troika. Mas o Governo terá margem de manobra para renegociar com a Troika? Depende do que é que estamos a falar. Se não será seguramente nenhuma renegociação formal de todo o acordo. Ora, eu acho que porventura haja graus de liberdade para se fazer alguns ajustamentos, algumas alterações de calendário, algum pequeno refinamento numa ou noutra medida, um bocadinho também de acordo com os resultados que se vão obtendo ao longo do ano e, como nós sabemos, em 2012 a execução orçamental vai ser, digamos assim, a pedra de toque de tudo aquilo que o Governo se propõe fazer e um bocadinho em função dos resultados poderá ser necessário e ser conveniente e ser aceito pela Troika justamente algum tipo de ajustamento, de pequena renegociação a esse acordo. O próprio líder da Troika, Paul Thomson, admitia bem recentemente que se houvesse, e estou a citar, ventos contrários da Europa, que admitia maior flexibilidade nas metas para Portugal. Como é natural, se nós tivermos em 2012, enfim, a futurologia acho que também vai fazer parte do programa de hoje, uma agudização da situação que vivemos hoje, naturalmente, que será muito difícil, numa conjuntura internacional que seja adversa, nós cumprimos integralmente o conjunto de metas que definimos e, portanto, haverá espaço, eventualmente, para essa renegociação. Vítor, muitas reformas estruturais têm que entrar em vigor este ano, pelo menos está previsto que assim seja. Acha que estas reformas vão mudar Portugal? As reformas que estão definidas, efetivamente, irão mudar Portugal. Assim elas, ou a maior parte delas, consigam ser feitas. Eu quando utilizo a palavra consigam, está implícita aqui alguma dúvida em termos da sua execução. O que eu quero dizer, e a dúvida que me assalta é que é entendível, apesar de não ser o facto de não ser defensável, é de que, sem dúvida, que o Governo tem conseguido levar a cabo, até agora, um conjunto de medidas, nomeadamente de âmbito fiscal, por exemplo, medidas que têm a ver com aumentos de eficiências em alguns setores, e que têm sido consideradas, pois, por muitos portugueses, medidas que levam a situações aflitivas e que nós temos a evidência, em muitos casos, de muitas famílias que já estão em situação aflitiva, mas há então uma imagem de que o Governo está a fazer, até agora, aquilo que é mais fácil fazer, que é procurar aumentar impostos, ter uma perspectiva de corte de alguns salários, etc. E as medidas que estão planeadas em termos de reformas de fundo, as chamadas reformas estruturais, têm vindo a ser anunciadas, mas pouco se tem feito para além do anúncio, porque também é verdade que assim que elas são anunciadas, imediatamente existe um coro de críticas relativamente a essas mesmas medidas, dizendo que já chega o mal que está a acontecer em termos digamos, da outra área das medidas.
E isso tem levado, aparentemente, não estou completamente seguro que na realidade assim seja, mas aparentemente a que o Governo tenha tido algum cuidado em termos de implementação dessas medidas. Há uma que é, emblemática, penso eu, daquilo que estou a referir, que é a questão do número de freguesias, a reestruturação do número do mapa administrativo do país com a diminuição do número de freguesias. Vamos lá ver, esta medida estrutural, esta reforma estrutural, é algo que é anunciado há muitas décadas, não é só deste governo, mas é algo que é anunciado há muitas décadas, e que sendo entendido que é algo de importante, fundamental para o país em diversas áreas que depois podemos falar. Assim que ela foi anunciada, é bom ter presente por um número 2 do Governo, o Ministro foi vaiado numa reunião de líderes de autarquias locais, de freguesias. Entretanto, deixou um bocado de se falar dessa reforma. Não sei se não vai avançar. Ou vai ficar em stand-by. É suposto este mês ser apresentado um projeto de lei que contempla precisamente essa reforma. Portanto, sem dúvida. Por isso eu digo aparentemente, eu utilizei a palavra aparentemente, as reformas estruturais têm sido apresentadas, faladas, há grande contestação, não se volta a falar mais do assunto. Aguardemos que quando chegar efetivamente à altura que está acordada, se consiga avançar. Vamos ver, espero que sim, porque vão mudar o país e têm que mudar o país. Não é? Resta saber é quando, não é? Até estarem realmente em vigor. Alexandre, pegava mesmo nesta ideia. É seguro que o Governo consiga então levar por diante estas reformas, tendo em conta toda a contestação anunciada aí de que falávamos agora mesmo? Olha, nós, se olharmos para a nossa experiência no passado e tendo em conta que a expressão reformas estruturais é uma expressão que já foi introduzida no discurso político no final dos anos 70, num governo de iniciativa presidencial, e depois foi várias vezes repetida, e elas nunca foram implementadas, temos de ser céticos. No entanto, o contexto atual é totalmente diferente, porque algumas dessas reformas constam de um acordo a que nós nos obrigámos, e portanto um acordo, no fundo, com entidades internacionais, e temos mesmo que as realizar. E eu destacaria aqui, nomeadamente, as reformas na área laboral. Há uma série de reformas, nomeadamente a extensão do despedimento por inadaptação a casos em que os trabalhadores não atinjam determinados objetivos, que eu acho que, a possibilidade, no fundo, de despedir trabalhadores por não atingirem determinados objetivos, que eu acho que pode ser importante para, no fundo, tornar mais competitivas as nossas empresas, aumentar a exigência aos trabalhadores portugueses, especialmente num contexto em que nós começamos a ter muitos jovens desempregados, jovens competentes, qualificados, com vontade de trabalhar, e que se torna difícil, portanto, não estabelecer esse nível de exigência às pessoas que estão no mercado de trabalho. Portanto, eu acho que as reformas, no fundo, que de alguma forma tornem mais exigente a prestação das pessoas nas suas empresas, são reformas que serão facilmente aplicadas. Agora, reformas, por exemplo, noutros sistemas, por exemplo, no sistema de justiça, que tem sido muito apontado, aí estou muito cético. Ninguém dirá, portanto, que reformas no património há medidas importantes, por exemplo, esta que foi feita agora de denúncia de uma série de contratos de arrendamento, mas são medidas de poupança, são medidas financeiras. Estou muito cético em relação à adoção de medidas estruturais na área da justiça. Mas no caso do mercado laboral, como referiu ainda agora, como é que se mede a produtividade em alguns serviços, como por exemplo uma repartição de finanças? Na questão da inadaptabilidade de um funcionário em relação aos objetivos? Pois. Quer dizer, eu penso desde logo que esta medida que será tomada desde logo no Código de Trabalho e para os trabalhadores do setor privado. Não sei depois como é que será a sua extensão aos trabalhadores com um contrato de trabalho em funções públicas. Eu penso que aquilo que se prevê é que, no fundo, as chefias adotem determinadas metas, determinados objetivos esses que, no fundo, devem ser definidos em diálogo e negociados, enfim, com as estruturas representativas dos trabalhadores, e caso esses objetivos não sejam atingidos, aí a entidade patronal poderá optar
pela contratação de outros trabalhadores que estejam dispostos a fazer o esforço para atingir esses objetivos. Porque repare que isto, se for replicado em muitas unidades produtivas, representa um maior acréscimo produtivo, uma maior produtividade, enfim, da economia nacional. E eu acho que isso é uma medida que poderá ser importante, não é? Raul, há comentadores que diziam esta semana na imprensa que o Primeiro-Ministro sabia que só um país com a corda na garganta, passa a expressão, é que aceitaria estas reformas estruturais. Subscreve esta afirmação? Sim, de alguma forma, não direi dessa forma que um país com a corda na garganta, mas na realidade é um pouco isso que se passa, ou seja, isto tudo tem a ver com, hoje em dia, nas nossas vidas profissionais, no dia-a-dia, muitas vezes se utiliza a terminologia de que é a troika que manda, não é? E, portanto, efetivamente, quando existe um plano tão apertado, com metas tão concretas a cumprir, e quando existem avaliações por parte da dita troika, com regularidade, e isso contempla uma série destas, nomeadamente, não só medidas no capítulo da austeridade, mas também das reformas estruturais, é evidente que tem sido essa situação que tem permitido que, finalmente, várias medidas, como o Alexandre mencionava, no plano laboral, a questão das rendas, a nível da proteção social, digamos, do papel do Estado como um todo, existem muitíssimas medidas no sentido de reduzir o papel do Estado, de liberalizar, digamos, ter uma agenda que proporciona uma maior flexibilidade, maiores níveis de concorrência a nível da economia, fazer aquilo que não só o Governo já fez, mas também aquilo que se prevê para 2012, só num contexto tão apertado como este, e que, no fim do dia, a Troika determina, e as metas estabelecidas com a Troika determinam isso. Senão, de facto, continuaríamos, existem muitas destas reformas estruturais, de que já se fala há décadas, e, efetivamente, bem ou mal, podemos discuti-las, mas com mais ou menos contestação social, estão a fazer-se. Eu penso que esta da reforma do território, nomeadamente da administração local, vai ser bastante importante, vai com certeza haver também alguma contestação social em torno de tudo aquilo que vai ter que acontecer ao nível da reestruturação das empresas públicas e do seu papel, seguramente ligado também ao tema das privatizações, ou seja, há muita coisa que já aconteceu ao longo dos últimos meses e vai continuar a haver uma aceleração muito grande a nível das medidas do Governo em 2012, visando, por um lado, que, espero eu, que não só continue, quer dizer, que haja uma esperança e uma luz ao fundo do túnel em termos de dinamismo da economia portuguesa, pelo menos para 2013 ou 2014, visto que a curto prazo isso não parece existir, e os números que se prevê, as estimativas para 2012, são de facto bastante negativas, qualquer que seja o indicador económico que nós queiramos utilizar. Portanto, é de facto neste contexto de quase obrigatoriedade de fazer coisas dentro de determinados prazos que se põe essa questão de tomar medidas quase com a corda na garganta, como dizia a Sandra. Mas ainda não era eu que dizia, estava a citar um comentador. Alguns analistas diziam. Mas acha que mesmo assim, com essa imposição da Troika, há reformas destas que falámos aqui que correm o risco de ficar pelo caminho? Eu penso que, na generalidade dos casos, as medidas vão avançar, várias delas bastante custosas até em termos sociais. A legislação laboral, a legislação das rendas estão a avançar com alguma rapidez. Vai haver provavelmente a nível, como o Vítor referia, a nível da reforma do território, da administração local, penso que vai ser daquelas que vai, tal como nas empresas públicas, que vai gerar mais contestação social, portanto, e viu-se já, como o Vítor referia, algum outro tipo de contestação, portanto, penso que essa daquelas, e vamos ver exatamente o que é que vai sair, em termos de proposta que alegadamente tem um timing que aponta para este mês. Eu penso, francamente, grande parte destas medidas vão avançar, e ou avançam agora neste contexto, ou então mais difícil vai ser nos próximos anos. António, diga. Só uma nota. Para mim, o aspecto mais importante vai ser, seguramente, não se estas reformas vão avançar, que seguramente vai acontecer, essas vão avançar e vão ser bem feitas. Porque uma coisa é nós reformarmos, outra coisa é reformarmos bem. Deixe-me dar só um exemplo recente. Uma das áreas que também carecia há décadas de uma profunda alteração é o mercado do arrendamento. Arrendamento urbano, arrendamento comercial. Saiu agora, ou vai sair agora, uma lei que de facto vai alterar substancialmente essa realidade. Mas tem havido muitas críticas, algumas justas, outras porventura não, relativamente ao alcance e à eficácia da lei. E, portanto, dizer que se faz uma reforma parece-me um aspecto importante, mas fazê-la bem é que, às vezes, é o mais complicado. E nesse caso concreto, acha que não?
Eu acho que, apesar de tudo, é uma lei equilibrada, porque não beneficia excessivamente os proprietários relativamente a uma situação de grande desconsideração, que no fundo ao longo destas décadas foram votados, portanto não os beneficia excessivamente, mas também não protege, creio eu, excessivamente os inquilinos. No que diz respeito ao arrendamento urbano. No que diz respeito ao arrendamento comercial, e de acordo, enfim, com a informação que eu pude ler nos jornais, parece muito limitativo o facto de, no fundo, isentar ou criar um período muito mais longo para empresas que tenham menos de 5 trabalhadores, vendam menos de 500 mil euros ou um ativo menos de 500 mil, porque isso vai pôr de lado a grande maioria do comércio, por exemplo, estabelecido. E, portanto, aí creio que, de facto, se devia ter ido um bocadinho mais longe do que foi. Mas ainda pode haver alterações. A Ministra admitiu que poderia haver ainda alterações. Sim, exatamente. Mas vamos ver. Mas lá está o ponto que eu lhe digo. Vamos ver depois qual é o resultado final e a eficácia do mesmo. Qual é o preço social, na sua opinião, que o país vai ter de pagar por estas reformas? Vai ter que pagar, não já está a pagar. Mais ainda? Eu acho que um dos problemas que se começou a sentir de forma clara em 2011 e se vai acentuar em 2012, eu acho que é uma área em que o Governo tem que estar especialmente atento, é o problema da coesão social. Basta pensarmos no que tem sido o crescimento brutal do desemprego neste último ano e que vai, de acordo com todas as previsões, vai continuar a aumentar em 2012 e, portanto, há que ter algum cuidado do ponto de vista de, se quiser, dos mecanismos de alguma proteção deste conjunto de população que de repente vai passar por uma situação de grande carência económica e se não houver cuidado nós, para além da conflitualidade social que as reformas vão seguramente sempre provocar, podemos entrar noutro domínio de fenómenos mais complicados do ponto de vista de alguma violência, de alguma perturbação de ordem pública, de aumento da criminalidade, justamente decorrente desta situação que é muito difícil e de que nós não temos memória num passado muito distante. Eu não me lembro de termos uma taxa de desemprego à volta dos 13% que temos hoje. É o máximo histórico. Não é? Portugal poderá ter os níveis de violência que a Grécia já tem atualmente? Eu espero que não. Eu espero que não. E espero que o Governo tenha a capacidade de ir aplanando e de ir criando pequenas almofadas, no fundo, de minorar as dificuldades de estados dessa população. Mas é um risco que estamos sempre. Não? Se me permites aí, eu penso que o papel do Governo é decisivo, com certeza, mas saluar também o papel de vários agentes políticos e sociais, portanto, as centrais sindicais seguramente, as confederações empresariais, porque não dizer, o próprio Presidente da República. Esse foi um dos apelos que o Presidente da República fez na mensagem de Ano Novo. Ou seja, exatamente para... É bastante importante o papel do Governo, mas haverá uma série de outros agentes que terão um papel muitíssimo relevante nesse contexto para evitar, de facto, uma situação, uma evolução no sentido do que se passa, por exemplo, na Grécia, com certeza que ninguém deseja. Ninguém deseja que cheguemos a esse ponto. Vítor, também vou citar aqui alguns economistas esta semana que dizem que fazer reformas no meio de uma recessão e de uma enorme restrição orçamental tem perigos acrescidos. Que perigos são esses? Tem os perigos acrescidos de, em alguns casos, poder exacerbar problemas que já existem. No entanto, também, se as reformas não forem feitas, e não forem feitas no horizonte que estão efetivamente planeadas e neste acordo com a Troika, corremos o risco de apenas diminuir alguns custos em algumas áreas, mas efetivamente não mudarmos aquilo que é necessário mudar no país. Por exemplo, ainda há um pouco o Alexandre falava da questão da justiça. Penso que não haverá aspecto que recolha maior unanimidade em Portugal da maior parte dos atores económicos, políticos, etc., de que o sistema de justiça precisa ser mudado. É um entrave, o sistema de justiça, como está neste momento, é um entrave ao desenvolvimento económico e social do país. É dito pela generalidade dos partidos, é dito pela generalidade das organizações não governamentais, não é dito pelos agentes do próprio sistema. Esses dizem, uma parte significativa diz que
não está assim tão mal, não é? Mas a verdade é que está mesmo muito mal, todos os estudos o têm demonstrado, as comparações internacionais demonstram que temos efetivamente um sistema de justiça que não ajuda, que dificulta o desenvolvimento do país. Apesar de tudo, nós começamos a ter já dúvidas que as reformas aí se possam vir a ser feitas. E se não forem feitas, o nosso país não vai mudar no sentido em que seria desejável para a maioria dos portugueses. Porque há um conjunto de interesses que, nessa área como noutras áreas, que quando são postos em causa, as pessoas que fazem parte desses subsistemas tendem a obstar a que as mudanças se façam, porque pensam que as mudanças vai piorar de situações que tinham, pôr em causa direitos adquiridos, etc, etc. Bem, por isso, se esta situação, com a corda na garganta, para utilizar a expressão que vínhamos a referir ainda agora, não se for também aproveitada para fazer as reformas que são necessárias, eu duvido que nos próximos anos elas consigam ser feitas. Agora, há aqui um aspecto que penso que é importante também ter em consideração. Nós não sabemos e ninguém sabe como vai evoluir a situação na Europa. Nós temos uma situação da Grécia que está a tornar-se, não sei se explosiva é a melhor designação, mas a verdade é que ainda agora há algumas horas antes, um representante do governo grego disse na televisão grega que haveria a possibilidade da Grécia sair do euro. E se a Grécia sair do euro, é claro que, da maneira como aquilo foi dito, acho que dava vontade de dizer, então saiam. Então, mas isto, digamos, é uma leitura prosaica da situação, não é? Mas isto é um fator de grande instabilidade. Não se sabe o que é que os credores vão aceitar em termos de reestruturação da dívida grega. Ainda há um pouco antes do programa começar, conversávamos sobre isto. Talvez desde já fosse mais adequado que os credores chegassem a acordo e dizer perdoamos os 100% da dívida e isola-se o problema. Com estas negociações não se sabe quando é que isto vai terminar. Quais são os tais efeitos quando é que vai terminar e, como tal, quanto tempo vai durar? Quais são os efeitos de contágio que isto vai ter na nossa situação? Na situação espanhola, na situação francesa, na situação italiana. Por isso, estamos aqui num cenário, pensando apenas, e apenas entre aspas, na Grécia, que pode condicionar uma série de evoluções também em Portugal. Porque, repare, se a situação começar a evoluir de uma forma menos linear na Grécia, para além da influência dos mercados, qual vai ser a posição do governo português? Neste momento, e penso que bem, um deputado do PSD, mas, associado à área económica e financeira, veio trazer a lume a possibilidade, ou trazer, digamos, à discussão, a possibilidade de se pedir às instâncias internacionais um prolongamento do prazo. E penso que o fez bem ao estar a dizer isso, porque isso era algo que, desde a altura da assinatura do acordo, que havia algum entendimento, mais ou menos tácito, que se assinava o acordo, se as coisas corressem bem, se nós fôssemos cumprindo aquilo a que estávamos efetivamente obrigados, poderia haver uma boa vontade dos nossos credores depois de aliviar um pouco as condições. E penso que, do ponto de vista negocial, isso foi perfeitamente adequado a essa opção. E trazer agora, digamos, como as coisas até têm estado a correr razoavelmente bem, começar a pôr-se a possibilidade de esse prolongamento do prazo para aliviar, digamos, o peso do... E a própria Troika, como dizíamos há pouco, também já admite essa possibilidade. Agora, este, digamos, que era um caminho interessante para nós. O que é que vai acontecer, digamos, se a situação internacional, se, por exemplo, se há a saída
da Grécia, do euro. Isto vai continuar tudo como está? É um assunto que proponho que falemos já a seguir a um curto intervalo. Avançamos agora para uma curta pausa e voltamos já de seguida.